Deus. Vamos seguindo aqui com o nosso Morning Show então, pessoal, porque o nosso primeiro assunto de hoje é reeleição. E ele está dividido em dois atos. Ato 1, um post do presidente Bolsonaro publicado ontem. Aspas. Ao longo da minha vida parlamentar, nunca me preocupei com reeleição. Sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. Minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa, que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. Na verdade, estou pensando em 2021, pois temos milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou rendas e deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021. Segue a postagem. Os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam. O meu governo busca se antecipar aos graves problemas sociais que podem surgir no ano que vem, caso nada se faça para atender a essa massa que tudo, ou quase tudo, perdeu. A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da economia. Estamos abertos a sugestões juntamente com os líderes partidários. O auxílio emergencial, infelizmente, para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre. Vamos agora ao ato 2, um artigo do começo deste mês escrito pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Abro aspas. Devo reconhecer que historicamente foi um erro. Se 4 anos são insuficientes e 6 parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no 4º ano o eleitorado dê um voto de tipo plebiscitário, seria preferível termos um mandato de 5 anos e ponto final. Meus amigos de bancada, o nosso Teatro da Verdade vai agora discutir aqui na bancada o instrumento da reeleição. Zé, eu quero começar por você. O que você depreende do texto do presidente Jair Bolsonaro? Pois é, olha, Paulo, eu sou um seguidor aí dessa história, acompanhei desde o princípio, desde a Constituinte. Vou contar uma historinha aqui bem rápida. Nem a ditadura militar ousou essa história de reeleição. O mandato era de 6 anos e mesmo os presidentes militares, eleitos num colégio eleitoral viciado, ele tinha um mandato ali de 6 anos e pronto, não podia ser reeleito e nenhum pensou. Talvez a ditadura fosse até muito mais longeva e muito mais feroz se houvesse a reeleição e um presidente definitivo no Palácio do Planalto. Então, veja bem, mesmo na ditadura havia troca de presidentes, mesmo de general para general, mas troca de presidentes. Veio a Constituinte, que entendeu que o mandato de 6 anos era longo demais. E estava no poder José Sarney, eleito indiretamente para um mandato de 6 anos. Ali houve uma guerra. E aí ficou nem 6 anos, nem 4 anos para o Sarney. 5 anos para o Sarney. E a partir daí, mandatos de 4 anos sem a reeleição. Entrou o presidente Fernando Henrique Cardoso, que se deu bem no Congresso Nacional, ele tinha um apoio muito forte, muito particular politicamente, e aí veio o deputado Mendonça Filho e apresentou o projeto de reeleição, apoiado pelo presidente Fernando Henrique, jogou o peso do governo, né? Aí foi aprovada a reeleição. Logo depois, se descobriu que, na verdade, hoje o mandato de um prefeito, governador ou presidente da República é de 8 anos. Ele tem quase que obrigação a disputar a reeleição. Pouquíssimos não disputam. Então, o mandato, na prática, é de 8 anos, com intervalo de 4 anos, que se passa por um novo teste, uma aprovação popular. Essa é a realidade. Se o presidente, o governador ou prefeito não se candidata e não se coloca como o possível reeleição, ele encurta o mandato dele e ainda provoca uma divisão interna no governo, porque aí vários ministros e secretários começam a se lançar como candidatos e concorrem dentro do próprio governo, e aí é o caos. Vou dar mais um passo. Eu assisti uma tentativa de Luiz Inácio Lula da Silva em conseguir o 3º mandato. Houve articulação. E o teste foi a prorrogação da CPMF. Ali o governo fez o teste. Se perdesse a prorrogação da CPMF, descobriria que não teria maioria constitucional para impor uma mudança assim. A CPMF não foi
prorrogada, houve a derrota no Senado e o governo concluiu que não teria maioria para aprovar uma emenda de reeleição. Então agora se repensa, afinal, esse mandato de 8 anos, ou seja, a reeleição. O presidente Bolsonaro, pelo menos, é honesto. Logo no início do governo ele colocou: sou candidato à reeleição. Caiu numa armadilha, porque transformou o mandato inteiro, né, num processo eleitoral. Mas, por outro lado, ele se mantém como o candidato e o candidato único até agora, né? Então, essa é a história da reeleição no Brasil. Perfeito, Zé. Joel, vou passar a bola para você te perguntando, você é a favor ou contra a reeleição aqui no Brasil? Antes de chegar nisso, Paulo, eu vou comentar sobre o Bolsonaro. Que mimimi, hein? Que vitimismo. Ele, porque me acusam disso, me acusam daquilo. Então, é óbvio que as ações dele têm também, como de qualquer político, não é só o Bolsonaro, que assim, qualquer político tem também uma intenção política das suas ações. Ele age de maneira que ele acha que também vai maximizar ali a popularidade e a força política dele e do grupo dele ali na frente. Quanto à reeleição, eu acredito que talvez fosse melhor para o Brasil não tê-la, ter um mandato um pouco mais longo e que depois você necessariamente muda o presidente. Isso facilitaria um pouco a alternância de poder, porque, em geral, o presidente em exercício, ele tem muita força, né? Inclusive, desde que aprovamos a reeleição, Fernando Henrique, Lula e Dilma, os três que vieram, foram reeleitos. Então, estar na cadeira presidencial já te dá muita força. Agora, não vamos ter ilusões também, né? Tudo bem, se acabar com a reeleição, o presidente não vai poder se reeleger na próxima, mas ele vai ter um aliado próximo dele que vai ser o candidato, que vai estar junto dele nas ações da mídia, vai andar junto, ele vai tentar colocar e consagrar o seu sucessor ali junto dele ao longo do seu governo, aparecendo junto muitas vezes. Então não é que muda também 100%. Se a gente acabar com a reeleição, daí o político vai fazer só pensando no mandato e não pensando no que vem depois. Não, balela. Vai pensar igualmente no que vem depois, vai pensar no partido dele, vai pensar no sucessor dele. Isso continua existindo. Só aumenta um pouco mais aí as chances da rotação do poder, porque as pessoas não vão estar votando em quem já se senta na cadeira presidencial. Mas vamos deixar uma coisa clara. Você sabe muito bem que eu não sou exatamente um fã do presidente Bolsonaro. Mas, se a gente, porventura, mudasse a regra eleitoral do Brasil, a gente não poderia cometer o mesmo erro grave que foi cometido e que o Fernando Henrique cometeu lá atrás. Ele mudou a regra e a regra mudou, inclusive, para ele, para beneficiá-lo. Isso foi um erro total, né? Você não faz uma coisa dessas. Da mesma maneira agora, se acabarem com a reeleição, ok, mas vai ser o que vier depois. O Bolsonaro e todos os outros políticos que estão aí exercendo cargos vão ter que ter o direito deles de pleitear sua reeleição nas próximas eleições do Executivo Nacional aí. Muito bem. E para você, Adriles, reeleição? Eu acho a reeleição um instrumento perfeitamente válido. É um mandato de 8 anos com um referendo no meio. Se o presidente eleito quer fazer algum tipo de medida de um bom governo, tanto melhor. Se é um instrumento de populismo, é a mesma coisa, porque ele vai se esforçar tanto pela sua eleição, quanto pela eleição de um eventual aliado, seu eventual sucessor. Você acabar com o instrumento da reeleição para coibir esse tipo de fisiologismo do presidente com outros poderes, com o legislativo sobretudo, é simplesmente você tapar o sol com a peneira. O problema é a necessidade de uma reforma política. O problema é o legislativo, que tem 32 partidos e que torna impossível de governar num sistema presidencialista. A gente tem essa amálgama entre o parlamentarismo e o presidencialismo e que o presidente tem que se fazer adorar não só pelo povo, mas como pelos legisladores, né, que tem que aglutinar apoios, e aí acaba subornando através de vias legais, inclusive, que eu falo, com medidas medidas suplementares, chama? Medida de... provisórias. Medida provisória e outro tipo de coisa. Se você faz uma cláusula de barreira, colocando, sei lá, 10% de um coeficiente eleitoral mínimo para reduzir o número de partidos, ou faz um sistema bipartidário, com convenções partidárias, com primárias eleitorais, para que 2 candidatos sejam colocados em disputa e que tenha 2, por exemplo, partidos com grande força, aí a reeleição corre de maneira muito mais interessante, muito mais sutil. O eleitor sabe a que tipo de candidato, que tipo de ideologia, de perspectiva que ele está servindo. Então, o que o Brasil precisa não é terminar com a reeleição, é varrer o problema para debaixo do tapete. O problema brasileiro é o legislativo. Agora,
O Fernando Henrique é muito casuísta, né? Falar uma coisa dessa, que a reeleição foi um erro. Ele não só aprovou, mudou a regra no meio do caminho, como teve acusações, inclusive, de ter comprado votos de deputados para apoiar a emenda da reeleição. Mais uma vez, o problema está aí no legislativo. Você tem que cooptar apoios, muitas vezes, de maneira escusa. Sobre o presidente, a mesma coisa. Todo poderoso, todo presidente sonha com reeleição. O poder é um oxiurus que entra pelas entranhas do governante, quer seja Bolsonaro, Fernando Henrique, Lula. O poder causa muito apego. Enfim, sempre. Adriles, o poder é o quê? É um oxiurus que entra pelas entranhas das pessoas e dá uma coceirinha terrível. Perfeitamente. É uma boa definição, né, Vini?